Boa noite, graça sobre graça de Jesus em nossas vidas, tudo bem? Eu tenho algo interessante para falar para você, para compartilhar com você, em que se passa em meio a dois evangelhos, Marcos e Mateus, ou Mateus e Marcos, mas nós vamos dar uma volta também lá em Jeremias, né? Na versão do Novo Testamento judaico, lá em Mateus 11, do 28 ao 30, fala o seguinte: Disse Jesus, venham a mim e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. E deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para suas almas. Pois só eu faço vocês carregarem jugos leves. Em Mateus 6:10, bastante conhecido também, fala: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Completando em Marcos 16:15, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu moro num sítio e eu faço a manutenção do sítio onde nós moramos. Esse sítio pertence ao meu pai. E o meu pai, há alguns anos atrás, ele jogou sementes de sabiá. Quem conhece um pouco do campo sabe que sabiá é uma árvore de madeira seca e dura, mas que ela tem espinhos. Quem conhece o pau-brasil é parecido, só que o espinho do sabiá é bem maior. E eu estou fazendo a manutenção da cerca do meu pai semana passada e vou continuar essa semana. E eu fico muito irritado, eu detesto cuidar da cerca do meu pai. Porque quando não são os espinhos constantemente que me ferem e só caem por cima da gente, né? Os galhos que crescem, são os maribundos. E a gente tem pau d'água na cerca também, e eles fazem a casa embaixo das folhas. Então só percebe que eles estão ali depois que os soldados saem e nos atacam em defesa da casa deles. Enfim. E eu estava muito irritado. E eu virei para o meu pai e falei: painho, eu odeio mexer nessa sua cerca. É necessário. Temos que fazer a manutenção, mas eu detesto. A gente se fere todo, é muito espinho. Para que o senhor botou esse espinho todo aqui? Né? Bom, e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: a obra de Deus, ela é dessa forma. O Evangelho de Cristo, ele é dessa forma. O testemunho de vida em que, dentro do propósito que eu designei para alguns especificamente, é dessa forma. Como que você quer? O Espírito falou no meu coração: como que você quer, Gesias, uma obra sem espinhos, se a rosa de Saron, o lírio dos vales, que é Jesus, o mais próximo que ele chegou das rosas, ou de uma rosa, foi uma coroa de espinho que feriram o seu crânio. E aquilo ali me tocou tremendamente. Eu virei para meu pai e eu falei: pai, o Espírito de Deus falou comigo agora mesmo. Porque nós temos uma ideia muito errada do que é a obra de Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Obviamente Deus nos permite termos mulheres, maridos, filhos, um bom trabalho, oriundo de um bom estudo, para termos um bom carro, uma boa casa. Porque Deus, ele não criou fantoches nem bonecos de gesso. Nós somos dotados de emoções, necessidades e prazeres. Contudo, não podemos esquecer que não há uma alma sequer vivente na terra, nem você, nem eu, que não tenhamos um propósito. E esse propósito, ele deve e vai se cumprir, queiramos nós ou não. Principalmente para nós que temos um chamado específico. Bem, nessa versão que eu li aqui, do Novo Testamento judaico, ele fala o seguinte: venham a mim e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado. Esse jugo aqui que Jesus fala é o jugo do mundo. dos resultados e consequências das concupiscências, ou melhor, da concupiscência da nossa carne.
da nossa tendência pecaminosa, nossa herança adâmica do pecado original. E isso a gente busca naturalmente, porque é mais fácil. Contudo, nós temos um trabalho sobrenatural, sobremaneira, para cumprirmos a vontade de Deus, porque vai contra a nossa natureza. Aí Jesus continua assim, ó: levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. Tem um louvor do grupo Ágios, da década de 90, que ele canta: bate no peito, meio sem jeito, teu coração. Diga pra mim, o que há? Conheço bem. Então assim, a ideia desse louvor é dizer que o espaço que tem dentro do teu coração, o tamanho da angústia que tem dentro do teu coração, quando falo coração é intelecto, é o tamanho exato de Jesus, e só ele pode preencher. A partir do momento que ele entra no recipiente da nossa alma, do nosso corpo, ele esborra, como fala aqui no Nordeste, ele entorna. O que tem lá dentro, se não presta, sai fora, e ele vai ficar ali transbordando com, rios de água viva. Então ele se ajusta perfeitamente. Ele diz assim: e deixe que eu lhes ensine. E nós, como seres humanos, nós não queremos aprender. É incrível. Nós queremos ensinar a Deus como é que ele deve agir. A criatura quer doutrinar o Criador. Ou seja, numa linguagem bem popular e vulgar, o poste quer mijar no cachorro. É controverso, é incoerente. E ele continua dizendo que eu sou manso e humilde, porque nós precisamos de mansidão e de humildade. E vocês acharão descanso para vossas almas. Eu falei num vídeo ou 2 vídeos atrás que Deus ele não vai nos isentar dos problemas, seja problemas particulares nossos ou problemas pertinentes ao reino dele e o propósito dele através das nossas vidas. Muita gente fala assim: o meu ministério. Você não tem ministério nenhum, meu irmão. Minha irmã, tire esse equívoco, saia dessa armadilha. O ministério é de Deus através da sua vida. Você é apenas uma peça que ele escolheu exclusivamente por vontade própria para fazer a execução. Você é um conduíte. Você é um canal para que isso aconteça e se sinta privilegiado com isso, né? Então, ele continua dizendo: pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Ou seja, quando temos a presença de Deus mediante a nossa obediência ao propósito dele através das nossas vidas, se torna mais fácil, porque nós temos paz, tranquilidade. Foi isso que Jesus propiciou para Pedro e os discípulos no barco na hora da tempestade. Ele propiciou em meio à tormenta a paz, depois seguida da calmaria, né? Mas não significa que nós estamos livres disso. Então, em Mateus 6,10 ele fala: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todos nós sabemos que isso é uma parte da oração modelo, do Pai Nosso. Eu aprendi que não é para nós orarmos daquela forma que se torna uma reza, mas se nós fizermos repetitivamente, ele vai ouvir, porque há quem ore o Salmo 91, e é a palavra de Deus e ela tem poder, mas aquilo ali foi uma oração modelo, né? Contudo, eu entendo o seguinte: você já prestou atenção na oração do Pai Nosso, do início ao final? E eu vou fazer uma adequação da minha vida, determinada época da minha vida no passado. Geralmente assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa. Ou seja, é uma imperança, é só uma visão minha. Nós estamos orando dessa forma, imperando a Deus, estamos dando ordem a Deus. E eu faço uma ilustração aqui: quando o ser humano desce num poço bem fundo da sua vida, onde ele vê somente um quadradinho de luz lá em cima, quase imperceptível aos seus olhos, e ele, como quem conhece uma barreira, né, que é cerrado, o barro é cerrado, cortado,
ela fica ali parecendo uma parede, mas é um barro cortado. E você não tem nem para onde ir mais para trás, você não tem como ir para frente, a frente já está aqui, um lado, o outro, você não tem espaço, e para baixo não tem mais como você seguir. Aí o que acontece? Você está em posição de desespero, você não tem mais a quem recorrer. Digo eu que até um ateu, nessa hora, até um satanista nessa hora, se ele recorrer a Satanás, Satanás não vai tirar ele de lá. O ateu, por não acreditar em Deus nenhum Deus vai tirar ele de lá. E o cristão desobediente ou obediente por estar nessa situação, qualquer um vai clamar a Deus. Aí Deus ele entra em ação, porque por mais que um homem esteja sendo imperativo com Deus, dentro da verbalização humana, esteja sendo insultador, provocador, xingador a Deus, porque eu já fiz isso, você já deve ter feito isso, eu já chamei diversos paravões com Deus no passado. Creio eu, digo eu, que Deus deve falar, caraca, é isso que eu quero, é isso. Aquele rapaz, aquela moça ali, aquele meu filho, aquela minha filha, não tem mais o que fazer, está tentando degladiar comigo, está discutindo comigo, está arguindo comigo. Então se ele está fazendo isso, é porque ele acredita que eu existo e somente eu posso nesse momento livrar ou entrar com providência na sua vida. Aí Deus consegue de você o que ele sempre quis, atenção. Por mais que seja no método errado, mas ele conseguiu o objetivo dele, atenção. E como diz a palavra de Deus, já foi citado aqui, qual o filho pedindo ao pai pão, o pai lhe dará pedra, lhe pedindo peixe, lhe dará cobra. Homens que são mal como eu e você, que dirá Deus que é o nosso Pai Celeste. Então fica essa lição. Aí eu completo aqui em Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. É o nosso propósito. É o teu propósito, tenha um específico ou não. Primeiro ele disse, vinde e eu vou preparar para vocês tranquilidade, calmaria em meio a toda tempestade, a toda dificuldade. Eu vou ensinar vocês a serem mansos, eu vou ensinar vocês a serem humildes, porque eu sou. E eu testemunhei isso aqui em vida na terra, exemplifiquei. Aí depois ele vem e fala, agora ide. É uma escola, gente, o Evangelho de Cristo. Ele veio e ensinou como se deve fazer. Não vamos conseguir fazer ninguém 100% conforme Cristo viveu e se comportou. Mas ele deu exemplo de boas novas, de um novo comportamento, de uma transformação, de uma novidade de vida. Mudança de caráter, de mal para bom caráter, aperfeiçoamento da tua personalidade, abertura da tua visão espiritual, queda das escamas que tapavam os nossos olhos. E agora ide e compartilhai isso com todos, porque recebei de graça e dai de graça, porque tu recebestes de graça. E isso me faz lembrar, eu assisti hoje à tarde o filme Jeremias, com Patrick Dempsey. Vejam esse filme, está no YouTube. Jeremias era esperado pelo seu pai, pela sua família, para ser um sacerdote. E Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta. Há muito tempo não havia profeta em Israel. E o pai dele, entendo eu, gostava de adular o rei. Então, mesmo o pai dele sendo um sacerdote, o pai dele gostava muito mais de estar próximo do rei do que da posição de sacerdócio, se bem que ele a exercia. E no dia do chamado, da apresentação do primeiro sacrifício na presença do rei, de Jeremias, Deus já vinha importunando, ou seja, chamando, incomodando ele para tal ministério. Ele dizendo que era uma criança que não sabia falar. Não. Eu estou purificando e preparando os teus lábios para tu abrir a tua boca e falar o que eu pôr nela, o que eu puser nela. E no dia do sacrifício, Jeremias denota como profeta real de Deus todo o pecado que está acontecendo ali no reino. Na linguagem bem popular, o profeta ele era um cagueta de Deus. Ele denotava, ele externava ao público o que aqueles que não eram para estarem errando e liderando o povo de uma maneira correta, como o rei e os sacerdotes,
ele entregava, tornava notório, mas com o intuito de que houvesse um conserto. E geralmente eles não queriam um conserto, mas queriam a presença de Deus. E Jeremias com isso recebeu o quê? A rejeição da sua família, do seu pai. Jeremias foi proibido de uma certa forma, digo eu, não vou dizer que está na Bíblia, de casar-se, de constituir família. Jeremias não tinha terra para morar, não tinha casa para morar. E no momento em que ele clamou, Senhor, agora que eu tenho o que fazer, já que tu não vai me livrar disso, não me permitas passar por isso sozinho. E Deus manda um escriba ao encontro dele no deserto para ajudá-lo. E quando o escriba chega a ele, porque Jeremias já vinha ali apanhando deveras fisicamente, levando pau legal mesmo. O rapaz pensa que, até Jeremias poderia pensar que ele era um perseguidor que estava aí no deserto. Quando ele fala, eu sou fulano de tal, me fugiu o nome. O escriba, e eu tenho certeza que Deus falou através de você. Jeremias abraça ele porque ele tinha acabado de orar, foi o efeito caldo de cana. Pagou, moeu, bebeu, é tudo na hora. Com Deus não fica nada para depois, porque Deus tem pressa na tua vida. Assim como Ele tem pressa na minha vida. Porque a pressa não é através por ti e nem por mim, é a pressa dele através da obra dele aqui. Através do propósito que Ele tem na tua vida e na minha vida para beneficiar o reino dele aqui na terra. Nós recebemos assim e somos levados a fazer assim. Jeremias sofreu muito. Como fala aqui no Nordeste, mais do que sovaco de aleijado. Mas ele não se negou mais a fazer a obra. E Deus o recompensou. Mas Jeremias apanhou, foi cuspido, foi preso, jogado em calabouço, dentro de poço com água, humilhado, rejeitado, perseguido. Por N vezes, leia lá o livro de Jeremias, várias vezes. E no final de tudo, quando Nabucodonosor toma a cidade, destrói tudo, destrói o templo e leva o povo cativo, mata o rei, cega o rei e seus filhos, ele manda o próprio general, chefe da sua guarda, libertar Jeremias, que estava preso em meio a toda a desolação na cidade, queimada e destruída. És tu, Jeremias? Sim, sou eu. Eu sou fulano de tal, chefe da guarda do rei, conquistador do mundo, Nabucodonosor. Você me conhece? Perguntou Jeremias. Aí me dá vontade de chorar. Todos na Babilônia sabem quem é você. Porque é incrível como que os profetas de Deus em casa não têm honra. Mas Deus tem um propósito nisso também. É incrível como você, aí vou entrar profeticamente na tua vida. É incrível como você não tem honra na tua casa, no meio da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, das tuas tias, teu pai, tua mãe, no bairro onde você cresceu, na igreja que você congrega, quando Deus levantou você exclusivamente para tal coisa, e você de uma forma ou de outra está fazendo, ou fará, os homens não credibilizam você, os seus não credibilizam você. Mas a Babilônia inteira sabia que havia um profeta de Deus, e Deus não era o Deus da Babilônia. Havia um profeta de Deus e o que ele falava se cumpria. Só que para os babilônicos, tudo que Deus estava falando contra Israel para efeito de correção e conserto, porque ali era amor, e o povo não queria ser amado, não queria ser corrigido, não queria andar de acordo com os desígnios que Deus preparou para o seu povo. Beneficiava os babilônicos. Beneficiava o inimigo do povo de Deus. Foi levantado pelo próprio Deus para corrigir. Uma pessoa um dia desse me perguntou, se ele ver esse vídeo ele vai saber, ele é meu cliente na barbearia. Vila, tu acredita que Deus castiga? Eu acredito sim, porque eu sou pai e eu já castiguei meus filhos para que eles se corrigissem, para o bem deles. Às vezes dói, às vezes temos que dar umas palmadas, botar de castigo. Eu sou filho, eu já fui muito castigado pelos meus pais, você também com certeza já foi. E a gente vê a história do povo judeu desde quando se entende por judeu sendo aprisionado, subjugado por outras nações. Isso é castigo. Deus corrige, eu vou substituir eu, teólogo de plantão. Deus castiga quem ele ama, porque o castigo é para correção e não para perdição. Então fica aqui a nossa lição, que o chamado de Deus
exclusivo. Você que é levita, você que é pregador, você que é inaugurador de igreja, você que é evangelista, abridor de trabalhos, você que é missionário no sertão ou fora do país, nas veredas da vida. O teu chamado ele é exclusivo. E Deus ele quer operar bem mais ainda através de você. Permita-se. Abra sua boca. Não tenha dúvida. Abra. Tenha o zelo que ele é necessário para não agir com a carne e com a emoção. Porque Deus não se brinca, com Deus não se brinca, ele não se deixa escarnecer. Contudo, tenha uma vida de relacionamento na leitura da palavra, de oração, para criar intimidade com Deus. Quando ele falar, você abrir a boca. Aí não será mais você. Porque só os teus lábios baterão, mas a voz do Pai que sairá através dele. Me perdoe a euforia, mas que Deus possa verdadeiramente falar ao coração de todos nós. Você que está ouvindo essa palavra agora, que não acredita no teu chamado, que acha que não tem condições para cantar, que é pobre, que não tem estudo, não tem oratória, vinde como estás, disse o Senhor Jesus. Vinde, eu te ensinarei e me adequarei na tua vida, te ajustarei. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na minha vida e na tua vida. E agora ide, assim como ele mandou, a missão dos 70 e os discípulos, e pregai o meu evangelho, porque eu te preparei e te capacitei. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe, a toda a criatura. Quando ele fala mundo, é toda a criatura. Existem mundos específicos. O mundo da moda, o mundo da Fórmula 1, o mundo televisivo, o mundo do cinema, o mundo gospel. Mas Jesus nos chamou e te chamou para levar o evangelho dele a toda a criatura. Toda é toda. Toda. Até aquele que te persegue. Quem te roubou. Quem te agrediu. Quem te caluniou. Quem te traiu. Leve o evangelho de Deus a toda a criatura. Eu amo a sua vida. Que o Eterno nos abençoe rica, abundante e poderosamente. Porque o Eterno está no comando, ele sempre está. Graça sobre graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida.